Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem do Tarot. Vamos ver qual será a mensagem para o dia de hoje, o que é que a vossa energia pede por esclarecimento. Vamos identificar aquela solução, aquela resposta através de todas estas energias presentes no nosso dia. Portanto, meus amigos, vamos pegar aqui começar aqui com o oráculo das luas e retirar uma primeira mensagem. E temos, é tempo de agir. Pois é, hoje não é momento de ficar parado. A situação que nós pedimos, porventura, uma solução, uma possibilidade, também não é tempo de procrastinar, nem de inventar desculpas, é tempo de agir. Qualquer que seja aquele problema ou aquela questão que nós tenhamos em mãos e que nos pareça que não tem solução ou que nós não sabemos o como, nem quando, nem porquê, talvez às vezes tudo o que precisamos seja agir, sair do sítio onde estamos. Às vezes precisamos de encontrar uma nova perspectiva, às vezes precisamos de nos dedicar a um outro objetivo, às vezes precisamos simplesmente de dar um passo em frente para poder sair do sítio onde estamos. Reparem, esta ação que nós todos ouvimos frequentemente aqui nas leituras, não passa por grandes feitos, não passa por grandes realizações, passa por nós tomarmos uma atitude relativamente àquilo que não sabemos. Porque quando nós não sabemos, nós estamos a colocar um stop. Quando nós não sabemos, nós estamos a permitirmos ficar sem soluções. Quando nós não sabemos, nós responsabilizamos tudo e todos à nossa volta para aquilo que nós não estamos a conseguir fazer. Portanto, a primeira ideia que eu acho ser importante é, quando nós não sabemos como, nem quando, nem onde, nem até mesmo o que fazer, nós simplesmente precisamos de agir. E como é que vamos fazer isso? Claro que depende da situação de cada um. Mas às vezes nós podemos simplesmente sair do sítio onde estamos para ver as coisas de uma outra perspectiva. Outras das vezes precisamos de nos focar num outro objetivo. E tudo isso requer uma ação, tudo isso requer uma atividade. Eu neste sítio, na situação em que estou agora, eu não consigo ver. Eu não tenho informação. Eu não sei o resultado. Eu não vejo soluções. Então o que é que eu posso fazer de diferente? Dar um passo. Dar um passo pode ser trabalhar noutras coisas. Dar um passo pode ser simplesmente permitir-nos seguir em frente mesmo não sabendo as respostas todas. Dar um passo é uma atitude de vamos em frente mesmo não tendo o conhecimento de tudo aquilo que nós precisamos. E é tempo de agir. Gente, ajam. Para cada situação há uma resposta diferente. Não vos posso dar aqui as possibilidades que se possam encaixar na vossa vida. Mas quando vocês acham que não podem fazer nada, é quando vocês podem fazer alguma coisa. Perguntem-se a vocês mesmos, então o que é que eu posso fazer nesta situação? Qual é a atitude certa para eu encontrar uma solução, para eu me libertar desta dúvida? Olha, simplesmente posso virar para o lado e ir atender a outro assunto, ir resolver outra coisa que está que é mais pertinente e que está mais na minha energia. Isso é uma atitude. E vocês dizem, mas eu não fiz nada em relação a esse objetivo. Vocês fizeram muito. Porque muitas das vezes tudo o que nós precisamos é deixar de pressionar uma coisa, uma situação, uma pessoa para que essa coisa, essa pessoa, essa situação tenham liberdade para tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas, dar esse movimento até vocês. Quantas das vezes vocês não perguntam por uma ideia criativa para alguma coisa e tanto procuram soluções que não encontram e de repente distraem-se a falar com alguém ou têm que fazer uma atividade diária do vosso dia, ou de repente estão tão focados e entretidos com alguma situação que ocorre na televisão, por exemplo, e de repente há o momento eureka. E chega essa ideia, e chega essa criatividade toda. Porquê? Porque vocês criaram espaço para receber a resposta pela qual vocês tinham feito uma pergunta há não sei quanto tempo. E eu posso-vos dizer que isso é verificável na realidade. Eu vou-vos dar aqui um exemplo simples. E claro que a cada um de vocês pode acontecer de formas diferentes. Mas eu, enquanto educadora, tinha uma tendência para
fazer tudo de uma forma original e eu gostava sempre de providenciar determinadas atividades nas quais nós não tivéssemos que gastar muito dinheiro para arranjar os materiais. E procurava ser sempre original, até ao ponto de eu achar que já não tinha mais ideias e agora não podia repetir tudo o que fazia. E muitas das vezes eu chegava à casa e tinha que preparar para o dia seguinte, para a semana seguinte, ou para a festa do pai, festa da mãe, para a Páscoa, para o Natal, etc. Aquelas coisas todas que vocês sabem. E de repente faltavam umas ideias. E eu pensava, procurava, olhava para aquilo que tinha, via as fotografias dos anos anteriores, etc. Nada acontecia. E calhava a mim, neste caso, porque era quase sempre da mesma forma, pelo menos nesse assunto, de ter que deixar para o dia seguinte, ou ter que ver isso para depois. Sabem quando nós deixamos as coisas para depois? Dizia, pronto, não vale a pena, não encontro nenhuma solução. E no exato momento, e não me perguntem como, no exato momento em que no dia seguinte eu acordava, eu abria os olhos, não é? E no exato momento em que abria os olhos, plim, uma luz. Podia fazer isto e isto. Se calhar vou levar aquele material e aquele outro. Tenho esta ideia, tenho aquela. Era assim que eu conseguia ser um pouco mais criativa. Porquê? Porque eu libertei a resistência. Não adiantava mais eu tentar procurar por soluções quando o meu raciocínio estava a dizer aquilo não dá, aquilo não é possível, aquilo as pessoas não gostam. E de repente, pronto, agora não vale a pena, não vou insistir. E exatamente quando estava mais relaxada, e não há melhor momento de relaxamento que o sono, assim que eu acordava tinha essa ideia, tinha essa solução. E normalmente funcionava nessa área. Não vou dizer que funcionava para todos os outros problemas, mas nesse aspecto funcionava assim. Ou seja, qual foi a minha atitude? Eu não parei de fazer algo, eu simplesmente dediquei-me a fazer outra coisa, dormir. Neste caso foi dormir, porque antes já tinha pesquisado, antes já tinha feito o meu trabalho mental, mas não descobri a resposta. Então, pronto, agora não posso fazer nada, já não depende deste momento, eu preciso de descansar, preciso de dormir e no dia seguinte, pumba, lá estava a ideia. E nós podemos encontrar soluções para todos os outros problemas da nossa vida desta forma. Não é ficando à espera que a inspiração chegue, é procurando por soluções e quando nós não virmos a resposta diante de nós, desligarmos certos momentos para que a ideia chegue porque alguém disse, porque vocês viram uma frase, porque viram até na televisão, porque alguém mencionou qualquer coisa e de repente tudo faz sentido. Tanto o tempo para falar nisto, mas é importante, sabem? Chegar aqui e dizer-vos, olha, é momento de agir. E vocês dizem, está bem, e então o que é que eu vou fazer com isso? Agir para onde? Vou tirar a carta de condução? Vou passar da casa de banho para o quarto? Vou fazer mudanças na minha vida? Quer dizer, pode ser 1 milhão de coisas. Mas é preciso esse movimento, o universo quer movimento. Se nós dizemos, eu quero muito alcançar aquele objetivo, e depois ficamos ali a sonhar acordados e nada provém da nossa atitude, nada funciona. Tem que acontecer. Mesmo, reparem, eu vou-vos dar novamente este exemplo, porque funciona de uma forma em que não depende de nós. Nós temos que fazer alguma coisa. Sim, jogar na lotaria, jogar no Euromilhões. Nós não podemos sonhar o dia inteiro, hoje vou ganhar, e nem sequer registamos o boletim, não é? Aí está um exemplo de que é preciso fazer alguma coisa, mas que depois o resultado não depende de nós, não é? Não depende de mim. A energia que eu coloco, a confiança, pode depender. Há muitos de nós que faz esse jogo e que acredita naquilo que é o jogo dessa forma e depois diz, mas nunca acontece, mas nunca calha, mas eu nunca tenho sorte. Quer dizer, não adianta nós estarmos a jogar de uma maneira e a jogar da outra. Eu estou a jogar, estou a agir com a minha mão, com o papel, com a caneta e com as cruzinhas, ou lá o que for, e com os números, mas depois, energeticamente, eu estou a dizer exatamente o contrário. Eu não consigo, eu nunca tenho sorte. Quer dizer, assim não. Quando nós temos a atitude, tem que ser em conjunto com todo o nosso ser. Ok? Mesmo que não aconteça desta vez, nós vamos alimentando a energia, ela vai crescendo até o dia em que sai, porque nós estávamos completamente alinhados com esse resultado, porque não estamos desesperados por ter aquele ganho, por ter aquela conquista, mas porque vamos crescendo. Sabem aquele momento em que vocês fazem de conta durante tanto tempo por uma coisa? Reparem onde é que nós já vamos, daqui um bocado não tem nada a ver com a leitura. Sabem aquele momento em que nós fazemos tanto tempo de conta sobre uma coisa que nós no dia seguinte, já me aconteceu isso,
no dia seguinte nós é que paramos para pensar e dizer, nossa, porquê é que eu estou assim? Isto não aconteceu, é verdade. Mas nós já estamos completamente alinhados. Naquele momento que eu disse isso, estraguei tudo. Naquele momento que eu disse isso, estraguei tudo. Porque era quase como alguém ia perguntar, mas tu já não precisas daquilo? E eu disse, pois, se calhar não, eu já me habituei tanto à ideia que já tenho, que já conquistei, que já consegui, que já posso colocar outro objetivo na minha mente, porque aquele está conquistado, eu já não preciso dele, quando o tiver é ótimo, mas não preciso, não há necessidade. É esse o momento certo de nós recebermos aquilo que nós queremos. Porque já não há ali aquele sentimento de necessidade. O problema é que quando nós queremos muito uma coisa, nós adicionamos a necessidade. Eu quero muito isto porque eu preciso. Eu quero muito aquilo porque eu tenho falta. E é a pior coisa que nós podemos fazer e é isso que nos afasta de todos os nossos objetivos. E realmente, eu e muitas outras pessoas que jogam e que acreditam que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, durante muito tempo joga e quer e deseja, porque lá no fundo, ai, dava-me tanto jeito, precisava tanto, porquê? Porque neste momento sem isso não consigo fazer. E nós não podemos pensar dessa forma, porque estamos a dar um tiro no pé. Nós temos que acreditar que já podemos fazer, nós temos que ir fazendo com aquilo que nós temos, então quando esse resultado chegar, então poderemos muito mais, mas agora já conseguimos. Isto tudo para vos dizer, a ação importa. Seja pequena, seja grande, mas ficar à espera que as coisas aconteçam e dizer, eu já fiz tanto neste sentido e nada resultou, calma, pode chegar de uma forma diferente, pode chegar num tempo diferente, mas no momento em que nós dizemos nada chegou, nada aconteceu e desistimos, a frequência baixa. Nós estávamos aqui, não é? Nós estávamos aqui, quase lá, e no momento em que nós dizemos, já não dá mais, já não posso acreditar, nada acontece, passados não sei quantos anos estou igual. Nós saímos dessa vibração cá para baixo e voltamos à estaca zero. E depois já há um momento de motivação que nós tentamos outra vez e dizemos, ok, eu consigo, eu estou lá em cima. Mas depois não chegou naquela segunda-feira e voltamos a afastar e andamos neste ioiô toda uma vida inteira. Porque não mantemos aquela confiança, certeza e energia absoluta e não conseguimos lá chegar. E eu pergunto-vos, e manter aquela energia absoluta na tristeza, na dificuldade, é mais fácil? Eu ouço muitas pessoas a falar nisso, e já estamos noutro assunto. Ouço muitas pessoas a falar nisso, mas olhem, acho que é pertinente. Eu fico na expectativa e depois sai tudo furado, então prefiro não estar. Certeza. É melhor vivermos na mesmice, na falta de interesse, na falta de motivação, na falta de sonhos, só porque ficar na expectativa pode nos trazer alguma desilusão. Reparem, eu tenho uma semana e durante essa semana eu vou alimentar uma expectativa, eu vou trabalhar a minha energia e até dedicar-me de forma ativa naquele objetivo. Eu tenho um tempo, eu gostaria que me acontecesse no fim de semana, mas mesmo assim eu vou confiar. O que é que acontece? Durante aquela semana eu vibrei positivamente. Eu, pelo menos naquela semana, fui feliz. No sábado a coisa não chegou e eu sofri uma desilusão. Então acho que é melhor não criar expectativas. Esta é a primeira solução. E depois já há aquela solução em que eu não vou criar expectativas, eu vou trabalhando neste objetivo, mas eu não vou me dedicar a 100% porque eu não quero sofrer uma desilusão. Eu passo uma semana inteira numa mesmice, o sábado eu vejo que as coisas não resultaram e eu digo, pronto, eu tinha razão de não criar expectativas porque não funcionou. E o que é que se tira durante essa semana toda? Ainda bem que eu não sonhei, ainda bem que eu não fui feliz porque eu já sabia que ia ficar triste. Ou então, eu vivi uma semana incrível, fantástica, não obtive aquele resultado naquele dia, mas ninguém me tirou aqueles 5 dias fantásticos. Estão a entender a diferença? Quando vos é pedido isso da expectativa, não é, olhem, criem sonhos e vivam neles. Até pode ser, se for aplicado à prática. Mas não é, olhem, inventem, façam de conta que está tudo bem e depois quando estiver tudo mal, afundem-se. Quanto mais vezes, quanto mais semanas nós trabalharmos essa expectativa, nós trabalharmos e acreditarmos, confiarmos e tivermos fé naquilo que estamos a fazer, este sábado pode não dar resultado, mas aqueles 5 dias ficaram gravados. E na próxima semana temos mais 5 dias e já serão 10.
E se calhar o resultado não chega naquele sábado, mas já está muito mais próximo de acontecer. E eu vou olhar para trás e digo, eu desperdicei o tempo. Mas que caneco, não desperdicei nada. Eu desperdicei se tivesse andado infeliz, se eu tivesse deixado de correr atrás de algo, se a minha vida fosse uma mesmice o tempo todo. Aí é que é... Nossa, isso é que é muito desperdiçado. Portanto, há sempre algo para fazer. Há sempre algo que nós podemos fazer. Seja naquela direção, seja na outra. Basta fazer. Basta eu sair do sítio onde estamos. Posso não conseguir aquele objetivo, posso não ter mesmo uma solução para aquele caminho, mas eu vou fazer algo em prol de encontrar o meu próprio sentido, de encontrar o meu próprio caminho, de perceber a minha própria energia. Portanto, isto é importante quando vos é dito, hajam. Significa que as coisas estão paradas, significa que vocês, se calhar, não estão a acreditar e a confiar que ainda vale a pena fazer alguma coisa. E pensem, quando vos é pedido para vocês permanecerem expectantes, cultivem essa energia, porque no final da semana vocês podem ter um tombo, mas aqueles 5 dias foram brutais e vocês aproximaram-se do objetivo final. E em vez de olhar para aquele sábado como um tombo, só dizemos, pronto, não era o tempo certo, ainda não tinha tudo preparado, é como um cozinhado, eu quero a minha refeição pronta em 15 minutos, mas eu tenho ali um petisco que ele precisa de 3 horas ali a cozinhar lentamente, lá estou a falar de comida. Eu vou apressar? Ou vou ficar chateado porque daqui a 1 hora ainda não está pronto? Não, eu vou continuar a deliciar-me que dali a 2 horas vai valer a pena. Então, trabalhem essa expectativa. Se no sábado essa refeição ainda não está pronta, continuem a deliciar-se com o resultado que vocês vão receber quando for o tempo certo, quando tudo estiver providenciado, quando tudo se encaixar. O que é que as mães fazem durante a maternidade? Vão-se deliciando, às vezes com medo, outras vezes sem medo, durante todos os 9 meses, com a ideia do que vai acontecer passados esses 9 meses, que é a criança ficar para fora e de repente nem sabem o que é que eles esperam. Não é assim tão delicioso quando chegar cá fora. Mas vai valer a pena. Gente, é isso. Não vou dizer mais nada, senão daqui a um bocado vamos entrar noutro tema. Vamos ver. É isto tudo, um discurso de 15 minutos para vos mostrar a importância disto. E eu acho que só assim é que vale a pena, senão nós deixamos de acreditar e de confiar no tarô. Porque ele diz-nos as mesmas coisas todas as semanas. E chegamos a um ponto e dizer, sim, era tudo fantástico, havia a estrela, o sol ia brilhar e a minha vida está exatamente igual. Pois o tarô não trabalha em nossas casas. Ele dá-nos informações e nós ou guardamos no nosso sótão ou colocamos em prática. Adorava era que mais gente ouvisse, mais pessoas ouvissem isto para poder compreender melhor o que é que eu digo semanalmente e como tirar proveito. Adorava, mas pronto, não dá. Não dá, não dá. Olhem, o que melhores há neste momento para agirmos, para compreendermos qual é a nossa atitude? Terapia angélica. Vem aqui com a energia do arcanjo Rafael que diz: entreguem os vossos cuidados e preocupações aos anjos e deixa-nos carregar os vossos fardos. Portanto, isto basicamente diz, gente, aumentem a vossa fé. Nós não vamos a lado nenhum sem fé, sem confiança, sem acreditar. Nós temos crenças dentro de nós que estão a definir a nossa vida, que estão a definir o nosso caminho, as nossas atitudes. Mas talvez não sejam as crenças corretas, nós temos que voltar a retificar essas crenças e perceber, nós verdadeiramente acreditamos em quê? Nós verdadeiramente acreditamos em quem? Nós verdadeiramente construímos um mundo de crenças que nos levam a algum lado, de crenças que nos deixam exatamente no mesmo sítio. Se a vida fosse para ficar igual, nós nunca mais crescíamos, ficávamos bebés uma vida inteira. Mas a vida não é para permanecer igual. E nós não temos o objetivo de ficarmos iguais. Portanto, pensem, mas ajam também. Vamos ver aqui o último conselho. E temos, lá está, crescimento. Estão a ver? Porque é que eu disse aquilo? Para que venha agora o crescimento. Procurem um mentor ou um guia.
Eu estou aqui para vos guiar todos os dias, portanto, se precisarem de mais, vejam onde é que vocês precisam. Se calhar alguns de vocês precisam de um mentor para a vossa vida familiar, se calhar outros precisam de um conselheiro a nível financeiro, se calhar outros precisam de uma orientação a nível profissional. Não queiram ficar sozinhos e vazios no mesmo sítio. Nós fomos colocados neste mundo para nos interligarmos uns com os outros. Há sempre alguém importante a entrar na nossa vida e nós somos sempre de demasiada importância para entrar na vida de outras pessoas. E este crescimento está aqui. Vocês conseguem-no, mas é saindo do mesmo sítio, é agindo, é confiando, é mudando as vossas crenças e é adaptando-se a este crescimento. Nós vamos crescendo, mas nós não nos adaptamos, estamos sempre a romantizar o passado. Ai, eu era feliz e não sabia. Também já lá estive. Ai, eu naquela altura se soubesse disto fazia de outra forma. Também já lá estive. E nós temos que parar de olhar para lá, porque entretanto de lá até aqui nós crescemos. À força ou não, mas nós crescemos. De uma maneira ou de outra nós crescemos. Nós temos é que ver as vantagens desse crescimento. Crescer faz doer. Porque nós vamos ter muito mais a ganhar. E se implicar sofrer um pouco para ganhar, vamos deixar de sofrer. Então nunca ganhamos nada. Reparem nos desportistas, eles não sofrem. Eles gostam dos treinos, eles gostam da atividade que fazem, mas eles sofrem. Eles têm que fazer cedências, eles têm que limitar algumas vontades, eles têm de se esforçar mesmo quando se calhar já não têm muita vontade. O mesmo se aplica a nós, em qualquer tipo de crescimento, mesmo o emocional, que é o maior de todos. Sem ele nós perdemos-nos. Aceitem o crescimento que está a acontecer dentro de vocês e tirem as vantagens desse crescimento, está bem? Estejam dispostos, eu acho que nem vos li a mensagem toda. Procurem um mentor ou um guia, deem pequenos passos, ou seja, baby steps, deem passos de bebê à medida que vocês crescem. Vocês não têm que fazer tudo de uma vez e estejam dispostos a aprender com os outros. Aprendam comigo. Hoje a mensagem foi longa e foi profunda e abrangeu alguns temas, se calhar era necessário. Levem para o vosso dia e percebam que o crescimento não tem que ser sempre doloroso, mas mesmo que o seja, é para vocês encontrarem algo muito melhor. Custa aprender a andar, custa, caímos muitas vezes. Custa aprender a falar, sim, erramos muitas vezes, mas agora nós vamos para onde queremos, nós falamos o que queremos. Se calhar valeu a pena aquele sufoco. Então, tive uma desilusão, tive uma tristeza, mas se calhar vale a pena porque agora sei para onde é que vou. Está certo? Pois é, gente. Fica lá com a mensagem, já chega. Fiquem bem, levem o que puderem desta mensagem, ouçam, se quiserem guardem esta pequena mensagem para aqueles dias em que faltar a coragem de dar um passo. Guardem para voltar a ouvir, está bem? Meus amigos, um ótimo dia, um beijinho enorme e até uma próxima.